Coisa linda. E aí hoje o meu querido ainda canta o hino do nosso casamento, e a esposa olha para mim e diz: lembra desse hino? Eu digo: se ela lembrou, deve ser do casamento. É do casamento. Acertei. Porque, né? Porque eu mesmo, no dia do casamento, estava tão nervoso que eu não lembro de uma da música que cantou. Eu de nada. Só lembro que o pessoal está cantando, né? Então, vamos orar, né? Para parecer que é um tema assim bem espiritual. Não, ele é um tema espiritual. Pai, obrigado por esse tempo. Pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude a comunicar tudo aquilo que está no teu coração para a tua igreja, para as famílias dessa igreja. Obrigado por essa igreja, por cada família que aqui compõe. Senhor, peço que o Senhor continue abençoando cada lar, cada pessoa, cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, principalmente com a tua presença, principalmente com a tua graça, com a tua harmonia, com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. A sociedade, ela é composta por famílias. E uma coisa bem interessante que a gente pode ver é que nós podemos pesquisar todas as religiões. A maior parte de todas as religiões tem um foco e um trabalho a nível de família. Por que será? Todas as religiões valorizam a família, valorizam essa questão família. E por que isso? Porque a família, ela é a base de toda uma sociedade. É a base. Se a família for mal, toda a sociedade também vai mal. E nós temos visto uma deterioração, ou seja, uma tentativa, né? Não digo que está deteriorando, porque não está. Mas uma tentativa de deteriorar a família original. O que é a família original? Onde tem um homem, uma mulher e os seus filhos. Essa é a família que Deus criou e colocou nesta terra. Então, essa família, quando ela é forte, quando ela é unida, quando ela é coesa, tudo funciona bem. E as religiões sabem disso, não é só o cristianismo que sabe disso. Os muçulmanos sabem disso. Eles investem na família por quê? Porque uma família coesa, ela vai virar uma bomba, quase literal, né? No mundo, né? Eles têm, inclusive, ganhado um espaço na Europa somente gerando filhos. Como assim? A cultura europeia entrou de cabeça naquela teoria do controle de natalidade, controle da família, diminuir os filhos, não ter muitos filhos. Eles foram fundo nisso. E os casais passaram, em vez de ter filhos, eles tinham um cachorrinho, um gatinho ou um papagaio, né? Mas não tinham filhos. Aí o que é que está acontecendo nessa região do mundo? As pessoas que vêm dessa religião chegam lá, um homem, 2 mulheres e 10 filhos em cada mulher. E eles estão fazendo o quê? Invertendo a sociedade. Porque veja bem, essas crianças vão para a escola, elas vão estudar. Elas chegam na escola, tem leis do país, mas elas são agora a maioria na sala de aula. São a maioria na escola, então a escola tem que adaptar leis, porque a maioria das crianças já não são mais daquele país, e sim as crianças que estão sendo geradas no país, mas que vêm de uma família com uma estrutura totalmente diferente. E essa estrutura força a sociedade a se adaptar a quem é a maioria do povo. Por que você acha que o Egito escravizou Israel? Não foi porque o Egito era mau e queria se livrar dos israelenses, não. É porque os israelenses se multiplicavam demais. Família de ratinho, né? Cada família tinha 6, 7, 10, 12. Eu conheci famílias com 15 filhos. Quantos de vocês já conheceram?
Conheci com 15. Eu fiquei assim, uau! Parabéns a essa mulher. 13. Quem já conheceu família com 13 filhos? Também já conheci. Com 10. Ninguém? Com 7. 7 filhos. É a minha família. Hoje, quando a gente vê uma família com 4 filhos, a gente fica o quê? Abismado. Mas na minha família tem 2 irmãos que tem 4 cada um. Nós já multiplicamos o mundo. Tem 8. Por quê, gente? Porque antigamente as famílias eram maiores. Sabe qual que era o lema do meu pai, meu querido Elias? Era o seguinte: aonde come 2, você parece que está na minha casa, rapaz. Come 3. Aonde come 3, come 4, né? Um pouquinho mais de água no feijão, não é isso? E vamos embora. Gente, o que aconteceu com a nossa sociedade? Qual que é a visão de família? Família grande dá trabalho, isso, que mais? Gasto. Família grande dá dor de cabeça. Eita! Por que da onde vem esses conceitos? Da onde vem esses conceitos? De famílias desestruturadas. Quando a família é desestruturada, ela dá um conceito, ela dá um nome para aquilo. E quando a família tem estrutura, ela então se torna uma influência. Uma influência. Essa família que eu conheci, que tinha 13 filhos, era um pastor. Pensa numa família dotada de dons na área da música. O mais fraquinho lá tocava 3 instrumentos. O mais ruinzinho. E o pai deles ensinou eles a tocar instrumento de uma forma muito didática, bonita. Você pode aplicar na sua casa, se você tiver coragem. Ele começava a cantar, ele soltava um violão aqui, um banjo ali, dava um instrumento na mão de cada um deles e começava a cantar. E eles tinham que acompanhar. Se não acompanhasse, entra no ritmo, mas era outro ritmo. Era da vara se não acompanhasse. Tinha que acompanhar. Gente, esses meninos em cada igreja que chegava, eles dominavam tudo. Porque eles cantavam afinado, tocavam afinado e ensinavam os outros. Era mais fácil perguntar o que eles não tocavam do que o que eles tocavam, né? Porque tinham uma capacidade sobrenatural e eles eram o quê? Um coral vivo, gente. Eles já tinham tudo, né? A coisa mais fácil para aquele pastor era abrir igreja, porque a parte do louvor já tinha conquistado, né? Já chegava e impunha o ritmo. E é interessante que essas famílias com características muito claras de dons é bem comum no meio cristão. Em toda a sociedade a gente vai ver pessoas assim, com o que? Uma capacidade de transmitir esses dons. E todas as pessoas nascem com dons, amém? Quem aqui acha que você não tem dom nenhum? Eita glória, ainda bem. Ninguém, porque eu ia ter que chamar aqui na frente e orar, né? Por quê? Porque tem dom, só não está aparecendo, mas tem, né? Deus tem dons para distribuir, Deus distribuiu esses dons a nós. Então, toda igreja, toda religião com uma família forte vai ser uma religião forte. Ela vai fazer diferença na terra. Uma igreja com família forte, ela vai ser um referencial. Qual que é esse referencial? Aquele referencial que você olha e vê aquela igreja, ela é toda organizada, ela é coesa, né? Por quê? Porque as famílias são fortes, né? Essas famílias estão bem relacionadas. Para nós falarmos sobre isso, Gênesis 2, 18 a 25. Amém, queridos? Abre aí a tua Bíblia, senão você vai dizer que o pastor não abriu a Bíblia. Eu vou abrir. Pelo menos 2 textos bíblicos tem aqui.
Brincadeira, tem mais. Olha, eu abrindo a Bíblia ao contrário. Cadê o meu assistente para assuntos? Ah, tá aí. Gente, é interessante que Deus, quando Ele cria Adão, Ele coloca esse abençoado lá no jardim do Éden, e Ele não dá mais nada para ele. Sabe o que Deus dá para Adão, depois que coloca ele no Éden? Trabalho. Deus pega e manda ele nomear todos os bichos. Imagina você com um mundo 0 quilômetro, todos os animais, bichos e pássaros e peixes, e cada um deles vinha para você dar nome. Imagina, pastor, cabeça desse cidadão. Ele olhava para um bicho e tal, você é o tatu, você é a cabra, aquele ali é o coelho, e, né? Imagina, gente, isso deve ter levado pelo menos por baixo uns 100 anos, no mínimo, uns 100 anos, porque, gente, é muito bicho no mundo. Vocês não concordam comigo? Só de formiga tem quantos tipos? Né? Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. E Deus, antes de dar uma esposa para Adão, deu trabalho. Por uma razão simples. Ele precisava se tornar um homem. Deus criou um menino grande. Ele não nasceu pequenininho como um bebê, mas ele não tinha experiência nenhuma. E Deus o estava orientando. Então ele tinha que aprender tudo ainda. Então, coitado, Deus deu para ele muito trabalho, porque depois Deus ia dar para ele o quê? O que ele ia receber? Depois de todo o trabalho que ele estava recebendo ali. Uma esposa. Provação, irmã. Depois do trabalho vem a prova. Ele vai receber uma provação. Ele ainda precisava ser aprovado, então ele vai receber a aprovação. Vamos ler lá o texto? Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Esse texto aqui no original, depois eu vou dizer para vocês como é que ele é originalmente. Seguindo. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como os designaria. E o nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Olha só o trabalhinho dele. Segue. Assim o homem deu nome a todos os animais de rebanho, aves do céu, todos os animais do campo. Contudo, não se achava para o homem uma aliada semelhante a ele. É interessante porque para você dar nome para os animais e conhecer todos os animais, você ia ter que fazer algumas faculdades. Você ia ter que se formar em veterinária, você ia ter que se formar em biologia, você ia ter que se formar em biologia marinha, você ia ter que se formar, que estuda os répteis, eu não sei como é que é o nome, mas enfim, você ia ter que, biologia mesmo, ia ter que estudar um monte de coisa, né? E Adão caiu nessa roubada aqui, coitadinho. Seguindo. Você tirou meu... Põe lá atrás, meu lindo. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E é interessante que Deus não pega da mulher um fio de cabelo, nem cotonete ela pega a saliva, mas por que ele pega justamente uma costela? Bom, para você saber isso profundamente, eu escrevi um livro, Entendendo as Alianças de Sangue, onde eu conto essa experiência, tá? Mais profundamente para você. Então quem quiser interesse, fala comigo que eu te providencio um livro para você. Mas essa costela foi
usada para forjar. Eu gosto do nome forjar, prefiro, né? Poderia falar que Deus fez um clone, né, de Adão. Um clone feminino de Adão. Pensa num cara que ficou feliz, né, com essa bênção que ele recebeu. E é interessante que, seguindo, da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E quando levou até ele, ele disse, então o homem disse, esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, varoa, né? Porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem, olha que interessante, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ora, não, até aí. Aqui nós vamos ver algo interessante. Esse tempo de amadurecimento de Adão era necessário justamente porque ele precisava se tornar um homem. Ele tinha que ter esse trabalho, tinha que ter essa responsabilidade, ele tinha que ter esse foco, ele precisava estar focado para que ele pudesse amadurecer para esse casamento. Você precisa estar pronto para sair do seu casulo. Porque, gente, pensa num lugar bom. É debaixo das asas de papai e mamãe. É um lugarzinho bom. Eu acho que alguns de vocês têm até saudade desse tempo. Não é não? Como era bom, gente. Você não se preocupava com o preço da carne. Começa por aí. Não se preocupava com roupa suja. Não se preocupava, nem arrumar a cama às vezes. É tranquilo, pensa num oceano azul, né? Como dizem os influenciadores. Coisa boa, tranquilo, mar calmo, sereno, coisa boa. Mas a partir do momento que esse serzinho cresce, se torna um homem, ele tem que sair desta calmaria. E ele então se torna responsável. Porque ele vai agora fazer uma aliança com alguém. E essa aliança traz consequências. As alianças trazem consequências para a nossa vida, né? Essa aliança vai exigir um pouco mais de você, né? E para você ter um casamento de êxito, abençoado por Deus, porque, gente, tem uma coisa que Deus quer fazer, é abençoar as famílias. Por quê? Porque é a primeira coisa que Deus formou. Deus não formou a igreja, Deus não formou a nação de Israel antes, Deus não deu a lei antes. O que ele fez antes de tudo? Família. Família está no coração de Deus desde o princípio. Então Deus quer abençoar as famílias, mas nós temos um inimigo. E qual que é o foco desse cão? Destruir as famílias. E sabe por quê? Por que ele quer destruir as famílias, gente? Não é só para fazer um esparramo, né, na família. Não é mandar gente para cada lado. Não é só isso. É traumatizar uma geração. A ideia do diabo não é destruir a família em si, mas destruindo a família, ele consegue traumatizar as futuras gerações. Por quê? Porque alguém que foi traumatizado na família vai pensar: eu não quero me casar para não viver o que viveu os meus pais, para não viver o que viveu os meus avós,
para não passar porque passou fulano beltrano. Porque quando existe uma ruptura, fatalmente os filhos desse casamento são os que mais sofrem, não são os pais. Os pais sofrem sim, mas quem sofre mais? Os filhos. Por quê? Porque eles começam a carregar uma culpa de responsabilidade, como se eles fossem as pessoas causadoras desse problema. E o pior, tem pais que dizem que os filhos realmente são os causadores daquela separação ou daquele divórcio. Então o diabo, quando ele consegue destruir uma família, ele traumatiza mais do que somente aqueles envolvidos. Ele traumatiza gerações. Ele consegue atingir uma, duas, às vezes até 3 gerações. Por quê? Porque aquelas pessoas que foram feridas vão repetir algumas coisas. O trauma gera em nós uma repetição daquilo que eu não perdoo. A maioria das vezes, aquilo que eu não perdoo vai seguir se cumprindo na minha vida, mesmo que eu não queira. Então eu quero dar aqui para vocês, e agora que a gente vai começar, 5 princípios para o êxito no casamento. 5 princípios para o êxito. Êxito no casamento. Eu acho legal que todos vocês estão anotando, né? Bem bacana isso. Eu lembro de uma época que era obrigatório, pastor, anotar na igreja. Era obrigatório. Pode assistir, mas, entretanto, contudo. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender dentro de um relacionamento é que esse relacionamento precisa de companheirismo. E essa questão do companheirismo, ela é muito importante. Gente, porque companheirismo não é uma questão de saber até onde a pessoa vai, mas até onde ela está confortável. Tem gente que não vai além da sua área de conforto. E em várias áreas do casamento, essa área de conforto, ela gera conflito. Qual é a área que mais gera conflito no casamento? Quando sai da área de conforto. Qual que é a área que mais é prejudicada? Finanças. Finanças, ela é um espinho no sapato. É ruim quando as finanças não acompanham aquilo que era o quê? O alvo da pessoa. Quais são os planos desse casal? Quais são as metas? Quais são o sonho, o objetivo? E o companheirismo, ele vai suprir essa solidão, né? Essa amizade de compartilhar tudo, o tempo de qualidade. É aquele prazer de voltar para casa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem uma estatística que a maioria dos acidentes de trânsito acontece quando a pessoa está voltando para casa. Vocês sabiam disso? É uma estatística. E uma das coisas que se fala é que a pessoa tem vontade e pressa de estar em casa de novo. Isso não é ruim, é bom. O problema é quando, dá um BO no caminho. Mas existe o contrário também. Eu já estive com casais que a pessoa diz assim: pastor, a pior hora do meu dia é a hora que eu tenho que voltar para casa. Digo, mas por quê? Porque eu vou chegar lá e eu sei que vai ter um monte de cobrança, vai estar tudo errado, nada está certo, nunca está bom. E aqui está falhando o quê? O companheirismo. Então, esse companheirismo é quando você está perfeitamente alinhado com a outra pessoa, alinhado com os papéis, com aquilo que é
de cada um. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é o complemento. Interessante, né? Versículo 23 aqui de Gênesis, que é o osso do meu osso e a carne da minha carne. Aqui está falando da mesma substância, ser um. E esse ser um não significa que eu tenho que ter a mesma posição da outra pessoa, porque uma mulher nunca vai ter a mesma posição que um homem, e um homem nunca vai ter a mesma posição que uma mulher. Por quê? Porque são posições diferentes, são lugares diferentes. E quando esses lugares diferentes estão invertidos, quando os papéis estão invertidos, quando a mulher está no lugar do marido e o marido está no lugar da mulher, quando as coisas não estão dentro daquilo que Deus projetou, isto vai gerar um conflito, e os mais atingidos, por incrível que pareça, são os filhos. Os filhos são atingidos quando existe uma troca de papéis, uma troca de lugar, uma troca de papéis. Nós geralmente reagimos quando alguém pensa diferente de nós, né? Mas aceitar o outro e não tentar mudar a outra pessoa. Deixa eu falar um segredo para vocês. O maior segredo para mudar a outra pessoa é você ir para Deus. Por quê? Porque mudança acontece de que forma? De que forma acontece uma mudança, pastorzão? Vou soprar para você. De dentro para fora. Eu não consigo mudar você, mas eu posso te influenciar a mudar. A mudança tem que acontecer sempre de mim, de dentro para fora. E isso vem às vezes com uma revelação. Eu acho interessante como que uma revelação de Deus traz uma transformação na sua vida. Se você tem às vezes até algo que você conhece. A Cleusa teve uma experiência esses dias que eu achei bem legal, porque tipo assim, era um assunto que ela conhece desde sempre, que a gente trabalha com libertação, então é um assunto super conhecido da história da vida dela. Mas ela de repente estava ouvindo algo e Deus falou com ela sobre aquilo. Deus trouxe uma revelação, e essa revelação trouxe o quê? Uma libertação, uma transformação. Ninguém fez. Quem foi que fez? Deus. Mas quando é que Deus transforma as nossas vidas dentro de casa? Quando eu sou o agente de Deus lá dentro. Quando nós somos esse agente de Deus. Já vamos falar também sobre isso, né? Que é dentro dessa área. Quando é que eu encurto a distância de Deus para com a minha casa? Quando eu sou esse sacerdote do lar. Não um sacerdote como cabeça, mas um sacerdote como aquele que busca a presença de Deus trazendo para dentro de casa. Aquela pessoa que vai clamar a Deus pelos seus. Tem uma diferença quando existe uma ordem dada. Eu gosto muito daquela passagem do centurião, que ele disse assim: Senhor, se o Senhor der uma palavra, já vai acontecer, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E quando o homem ele entende que ele é uma autoridade, e ele traz uma palavra de bênção para o seu lar, para a sua casa, isso transforma o lar, transforma a casa, transforma os filhos. Muitas vezes nós estamos lutando para transformar filhos de forma obrigatória, ou de forma opressora, mas isso não transforma. Porque o que transforma uma pessoa? Quando nós trazemos a presença de Deus para casa. Quando eu permito que a minha casa se torne esse santuário. A proximidade de Deus transforma os nossos lares. E o outro sentido, que seria uma subsequência dessa parte do complemento, que é o profético. Ter a palavra de Deus no seu coração. Discernir aquilo que não vem de Deus. Isso é uma área profética. E nós precisamos entender que às vezes tem coisas que chegam para nossas famílias que não é de Deus. Às vezes até propostas que parecem boas. Coisas que parecem que vêm de Deus, porém não vêm.
Pode acontecer isso, gente? Pode. Eu lembro de um discípulo que a gente tinha lá nos anos idos atrás, e esse homem, ele estava desempregado fazia 2 anos, e ele estava já aflito com o trabalho, que ele precisava trabalhar, e as coisas estavam difíceis para ele, e a gente estava ali andando junto, e ele então recebeu uma proposta de trabalho. E quando ele veio todo feliz falar comigo sobre a proposta de trabalho, eu disse assim: meu querido, esse trabalho não é de Deus para você. Pastor, como assim? É trabalho. Tem 2 anos que eu estou sem trabalhar. Eu disse: você vai ter que fazer uma escolha. Esse trabalho vai te tirar da presença de Deus, e você vai se desviar do Evangelho. E ele escolheu o trabalho. E o que aconteceu? Sequencialmente, se desviou. Porque tem coisas que parecem boas, mas no fundo são verdadeiras armadilhas, que vão te desviar de Deus. Então nós temos que ter o quê? Esse discernimento, para saber se aquilo que estão te propondo é de Deus, se aquilo vai dar um bom fruto ou não. E isso em todas as áreas. Amém? E o outro ponto é que o homem precisa entender a sua autoridade, que ele é cabeça, a sua postura. Eu lembro quando o Lucas era pequeno, né, eu falava sempre para ele, né: eu sou o rei, sua mãe é a rainha e você é o príncipe. Então, cada um aqui tem o seu lugar, né? O seu lugar está bem organizado, para ele entender na cabeça dele que existia uma hierarquia, tinha pessoas, porque uma criança entende bem isso, ele lia nas historinhas, então ele entendia isso. E muitos homens ainda não entendem que ele é o rei daquela casa, e ele tem uma postura que falha na autoridade, não consegue exercer domínio, nem governo, né? E o homem, o rei sábio, a Bíblia diz que o rei sábio se junta de homens sábios. O rei sábio se junta de homens sábios. E o homem casado, ele precisa da sabedoria da esposa, porque a sabedoria dela vai te ajudar, mesmo que não seja aquela que você está esperando que seja. Por quê? Aqui na palavra tem um segredinho, aqui em Gênesis, ali onde diz assim que Deus ia fazer uma ajudadora idônea, a palavra em hebraico significa como se lhe fora contrário. Significa o quê? Que essa esposa te ajuda muitas vezes se opondo às suas ideias, e vice-versa. E é por isso que às vezes vem um conflito, e você diz assim: essa pessoa é contra mim, você é contra mim. Não é contra, ela está ajudando você a pensar, fazendo você pensar um pouco mais. E isso acontece tanto do lado masculino como do lado feminino. Mas a mulher ainda é a sua melhor aliada, no sentido de sabedoria. Por quê? Porque é para ela que Deus diz: a mulher sábia. Não diz para o homem. Por que Deus mandou essa palavra justamente para a mulher? Porque, gente, precisa buscar em Deus essa sabedoria. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça ao Senhor. E ele diz que ele vai dar um pouquinho. É isso? É um pouco de sabedoria que ele dá? Abundantemente. E, gente, muitas vezes nós estamos sofrendo porque está faltando um pouquinho de sabedoria, porque nós temos orgulho. Quando falta sabedoria, porque o meu orgulho está muito alto, então eu não me submeto a Deus para pedir sabedoria. Eu acho que eu já posso ir decidindo, eu posso ir fazendo,
Independente se o meu marido concorda ou não, eu vou fazer. Porque afinal de contas, ninguém manda em mim. Né? Graças a Deus que esse feminismo não chegou aqui na igreja. Aleluia. O papel do marido é esse lugar. O problema é quando esse lugar é desafiado. Quando você desafia essa autoridade que Deus deu a ele como cabeça do lar, né? Isso gera um conflito maior. E isso tira as pessoas de que essa família possa progredir, ser forte e dar bons frutos. E o terceiro ponto, né? Estamos no segundo ainda. O terceiro ponto é a separação. Separação de quê? 31, 35 de Gênesis. Deus te ajude. 31, 35, cadê você? Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, porque eu não poder levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Todo esse texto vai falar aqui do versículo 31 em diante, de que Lia tinha pego os ídolos do pai, roubado da casa do pai e levado consigo. Raquel, quer dizer, tinha levado consigo os ídolos. E uma das coisas que nós não devemos fazer no nosso casamento é trazer para nosso casamento os ídolos da casa dos nossos pais. E isso em termos de o quê? De religião, relacionamento, crenças falsas, crenças erradas. Aquelas crenças que muitas vezes os pais disseram. Sabe quando aquele pai, num momento de ira, de raiva, diz assim: você nunca vai ser nada na vida, o teu casamento vai ser um fracasso, os teus filhos farão contigo pior do que você faz comigo. E esse tipo de maldição são ídolos que viram crenças falsas na vida da pessoa. Ela acredita naquilo e ela carrega esses ídolos, e eles vão trazer maldição para a sua vida, para o seu casamento, para os seus relacionamentos. Coisas que muitas vezes nós vemos na vida dos nossos pais e que nós podemos dizer: isso eu não quero, isso eu não vou levar comigo. Mas existem coisas boas na vida dos nossos pais que a gente pode trazer, sim. Existem bons conselhos, sim. Existem princípios bons, existem. Mas também existem princípios que não são tão bons assim. E muitas vezes as pessoas podem trazer isso para dentro da sua casa. E isso vai gerar uma linguagem que não é a sua. Isso vai gerar uma crença que não é sua. E você vai acabar repetindo o padrão dos seus pais. Deus, Ele quer nos dar uma família sábia, uma família curada, né? E para isso, nós precisamos abandonar os ídolos do lar. Amém? O quarto ponto, unir-se. No versículo 24 fala sobre essa união com essa outra pessoa, que são novos hábitos, novos costumes e nova linguagem. Muitas vezes nós precisamos desses novos hábitos, novos costumes e novas linguagens para a nossa família. Muitas vezes nós idealizamos algumas coisas para a família, mas não conseguimos colocar em prática. Nós idealizamos coisas que seriam maravilhosas. Você vê muitas vezes pessoas que têm uma vida familiar que você diz assim: uau, seria espetacular se a gente conseguisse aplicar dessa forma. Mas cada família tem a sua linguagem própria, tem os seus costumes. Ela vai criar isso, ela vai gerar com a outra pessoa, né? E o quinto ponto, a intimidade, também no versículo 24, que fala sobre uma só carne. A intimidade sexual ou a renovação da aliança, elas são
puras no casamento. É a pureza do casamento, é a unidade, é o lugar da presença de Deus, inclusive. Tem gente que vem de uma mentalidade que o sexo é algo ruim, impuro, feio, distorcido, por causa daquilo que recebeu muitas vezes dos próprios pais. Entra também nesses ídolos muitas vezes do lar. Eu lembro de uma moça, eu acho que até já contei aqui na igreja, que eu ministrei ela, e ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho certeza que eu fui abusada. Eu disse: você já foi atendida? Já. Mas descobriram alguma coisa? Não. Mas eu queria que o senhor me atendesse de novo, porque era o estudo que eu dava na EFOL, né? Sobre abuso e as consequências. Toda vez que dava esse estudo, um monte de gente voltava para a sala de atendimento. Por quê? Porque passava a vida, mas a parte do abuso nunca passava, porque a pessoa desliga essa área da mente. Ela apaga, ela não lembra. E quando dava o estudo, que ia falando das consequências, a pessoa ia vendo que ela tinha aquelas consequências na vida. Então ela diz: não, então na minha vida tem alguma coisa errada, porque eu me comporto dessa forma. E essa moça então veio, e eu comecei a fazer todo um mapeamento com ela, e realmente não tinha nada de abuso na vida dela. Daí eu perguntei: só um teste. Aí eu perguntei para ela: como os teus pais tratam a área sexual? O que os seus pais falam sobre sexo? E aí ela começou a me descrever um quadro horroroso. A minha mãe diz que sexo é os homens que querem para se aproveitar das mulheres. Sexo só é bom para os homens. Ah, é? É. E a sua mãe diz o quê? A minha mãe diz que o sexo é ruim, que não é bom. E o pai diz o quê? Ah, que tudo quanto é homem quer se aproveitar de você. Você é como se fosse o filé mignon. Todo mundo quer comer, mas ninguém quer compromisso. Olha o tipo desse pai. E essa moça, ela foi crescendo com essa mentalidade dos pais sobre sexo. Aí eu falei para ela: o abuso quem cometeu com você foi seus pais, te ensinando o que é errado sobre o sexo. É aqui que está o teu abuso. E aí nós oramos sobre isso, quebramos aquelas palavras. E aí essa moça já tinha acho que 32 anos, tinha tido 2 noivados, e quando ela estava para casar, ela desmanchava e acabava com os noivados. E logo em seguida ela casou, depois teve filhos e está lá, feliz com a família. Mas por quê? Uma mentalidade que foi colocada nela, porque alguém estava colocando uma crença falsa sobre a sexualidade. E dentro da igreja, muitas igrejas têm, dentro da sua religiosidade, crenças falsas sobre a sexualidade. E eu quero dizer para você: a tua sexualidade dentro do casamento tem que estar baseada no quê? Na palavra de Deus. E tem coisas que Deus não diz para o casal na palavra, mas as pessoas pegam e colocam dentro do casamento. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Agora, a relação do casal não é para fim de manipulação, nem para tirar proveito e nem como punição. Eu lembro de um senhor que eu atendia uns anos atrás, e ele usava a área sexual como forma de punição para a esposa. Eu digo: nunca tinha visto disso. Geralmente é o contrário, né? Mas eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Já vi mulher fazendo greve, né? Mas nunca tinha visto. Eu disse assim: tá, mas e por que você faz isso? Ah, porque eu fico chateado com ela. Tá, e quanto tempo dura isso? 6 meses, 7 meses. Eu digo: vocês estão doidos? Entende? Gente, errado. É errado negar sexo no casamento. Homem e mulher é errado. O sexo é para ser compartilhado entre os dois, mas negar a relação sexual no casamento, ela é errada. Ah, pastor, mas tudo bem, eu entendo você, minha irmã. Tem homem que não sabe dirigir direito, eu entendo. Ensine ele. Ajude essa criatura a melhorar. Entende?
conversando as coisas ficam bem melhores. Amém? Tem um curso que eu dou sobre casais e eu dou uma aula sobre isso. O nome da aula é o prazer da intimidade, mas nem me meto a falar com vocês sobre isso. E o primeiro e o master sobre o relacionamento, que isso tem que ser para a nossa vida toda, que é o perdão. Gente, se um casal dentro da família não praticar perdoai-vos uns aos outros, o resto não vai funcionar. Porque fatalmente a mulher vai errar e o marido vai errar. Porque nós não somos PhDs em nada. A gente está no processo de construção, estamos aprendendo, e a gente vai errar. Mas se não houver perdão, não tem como restituir, não tem como soldar esse relacionamento de novo. Então todo relacionamento precisa ser banhado com o óleo do perdão. Ele precisa disso para que ele funcione bem. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, seu casamento, sua família. Em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Queremos abençoar mesmo as famílias, os corações. Senhor, declarando o teu poder, a tua graça, a tua glória para cada uma dessas famílias. Senhor, e eu oro que o Senhor possa abençoar cada uma dessas áreas que nós compartilhamos hoje, para que hajam na nossa comunidade, no nosso relacionamento aqui na igreja, famílias fortes, famílias curadas, famílias verdadeiramente sólidas, para que a tua glória possa aparecer através das nossas famílias. Nós te louvamos por isso, Senhor, e obrigado porque o teu plano, o teu projeto não mudou. O Senhor continua sendo um Deus que ama a família, que ama o casamento e que tem planos e projetos com cada casal, e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém.